Então, o tema da ministração de hoje é: você é um discípulo, você é um enviado de Jesus. Hoje é a continuação da semana passada, né? Porque o intuito nosso, esse mês de julho, é gerar na nossa igreja uma cultura missional. Amém, igreja? Nós queremos gerar essa cultura missional para que você entenda que você é uma igreja missionária, para que a gente possa ser uma igreja vibrante na obra do Senhor, uma igreja que evangeliza de forma intencional e com alegria, reconhecendo quem é em Cristo. Amém? Então, esse texto que eu pedi para vocês abrir, João, capítulo 20, a partir do versículo 19, é um texto que fala pós-ressurreição de Cristo, quando ele aparece para os seus discípulos que estavam numa casa de portas trancadas, com medo da perseguição. Minha igreja? Então os discípulos estavam se escondendo da perseguição, e estavam com medo, pois não sabiam o que fazer. E aí, Jesus morreu, e agora estamos sendo perseguidos, e aí? E nesse momento, amados, que eles estão naquele momento de dúvida sobre seu chamado, se é para continuar, se é para desistir, se é para parar, eles não sabem o que fazer. Jesus aparece para eles depois que ressuscitou. Amém, igreja? Então, a partir do versículo 19, a palavra diz o seguinte: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz. Oh, glória a Deus. Amém, igreja? Quando a gente está num momento de dificuldade, de luta, de medo, o que a gente mais deseja é o quê? Paz. Então Jesus sabia da necessidade deles e entrou naquele lugar e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram quando viram o Senhor. Então Jesus disse: olha, sou eu. Veja minhas mãos furadas. Veja o meu lado que foi furado por causa de vocês. Eu ressuscitei. Estou vivo e eu estou aqui no meio de vocês. Por isso que eu digo com propriedade: paz. Porque a paz que excede todo entendimento só pode vir de Cristo. E nós que somos discípulos de Jesus temos que entender que Jesus, ele é conosco. Jesus, ele disse isso para os seus discípulos: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Por mais que venhamos passar por luta, fazendo a obra missionária, nós temos que entender que o Senhor é conosco. E a nossa paz não depende do que está acontecendo à nossa volta, mas a nossa paz depende de Cristo. E Cristo, ele traz para mim e para você essa paz que excede o nosso entendimento. E no versículo 21, a palavra diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, mais uma vez, Jesus disse: olha, a paz seja com vocês. O Pai me enviou para uma missão, onde vocês viram que nessa missão eu não só proclamei o Evangelho, eu não só trouxe as boas novas, mas eu morri no lugar de vocês. Eu morri para que vocês tenham vida. Amém, igreja? Então Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos libertar da condenação eterna. Jesus, ele veio para transformar a nossa vida. Jesus, ele veio mudar a nossa situação. Nós éramos escravos do pecado antes.
Ele veio para a gente ser livre, e sendo livre, servir a Ele. E como servos dele, nós temos que entender que nós somos discípulos, e além de ser discípulos, nós temos uma missão, que a missão ela é de Deus, e Deus chamou Jesus para realizar essa missão. E Jesus me escolheu, e Jesus te escolheu, Jesus nos chamou para ser representantes dele aqui na terra. Então, para sermos representantes, Jesus disse: olha, paz com vocês. Como o Pai me enviou, eu também os envio. E algo aprendendo no 22 é que Jesus diz: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus, ele disse para os discípulos: olha, é necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito não virá para estar com vocês. Porém, se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo estará com vocês e vos guiará em toda a verdade. Mas para fazermos a obra de Deus, nós precisamos da ação do Espírito, da direção do Espírito. Precisamos permitir que o Espírito Santo, ele nos guie segundo o propósito de Deus, porque Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Deus, ele sabe o que faz, ele sabe para onde nos enviar, para quem nos enviar, o que falar e com quem falar. Ele sabe qual a palavra que as pessoas estão precisando ouvir de você. Ele sabe a necessidade de cada um, porque o nosso Deus, ele sonda todas as coisas. Ele sonda mentes e corações. Ele prescruta o interior do homem. Ele sabe todas as necessidades. E nós precisamos, amados, como discípulos, ser totalmente dependentes de Deus. Por isso que o discípulo, ele precisa ter comunhão com o Pai, ter comunhão com o Filho, ter comunhão com o Espírito Santo. Ele precisa ter uma vida de oração, ele precisa ter uma vida de devoção, ele precisa ter uma vida de adoração, ele precisa ter uma vida de entrega, para que o Espírito Santo possa fazer grandes coisas através da vida dele. Amém, igreja? Então, como eu falei a semana passada, a mentalidade missionária é a capacidade de pensar como Jesus. Isso é, como um Deus missionário que foi enviado ao mundo para trazer uma mensagem encarnacional. Ou seja, o evangelismo é uma mensagem que encarna. Ela está na pessoa, não é uma teoria. Amém, igreja? Então, ser um missionário é você entender que você é um mensageiro de Deus. Que Ele já te deu a mensagem. Qual é a mensagem? Cristo morreu para nos salvar. Paulo disse que a mensagem da cruz é poderosa para nos salvar. E nós precisamos levar essa mensagem. A mensagem de que Jesus, o Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele se fez homem, ele morreu por nós naquela cruz para nos salvar. Ele morreu para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus por herança. Então, através de Jesus Cristo, a palavra nos ensina que nós nascemos de novo. E ser missionário, amado, é entender isso e entender que estamos aqui no mundo para anunciar esse evangelho a cada pessoa no qual nos encontrarmos. Deus, ele quer que Deus, ele quer salvar o mundo através de nós, porque nós somos agentes do Senhor. Nós somos embaixadores de um reino poderoso. Amém, igreja? Então, uma coisa que nós também temos que entender é que ter uma mentalidade missionária é ter a capacidade de interpretar o lugar que nós estamos chegando, ver a necessidade e suprir essa necessidade. Amém? Se a pessoa está precisando de uma palavra de paz, leve uma palavra de paz.
Se é uma palavra de amor, leva uma palavra de amor. Se é uma palavra de vitória, leva uma palavra de vitória. A gente precisa identificar a situação, tanto das pessoas como do lugar onde estamos chegando, e entregar de acordo com aquela necessidade, mas na direção do Espírito Santo. Porque Jesus mandou os discípulos ir, mas antes de mandar, Jesus disse: primeiro recebam o Espírito Santo. Amém, igreja? Eu quero entrar numa parte hoje sobre a disposição de mudança. Ou seja, nós que somos discípulos do Senhor, nós temos que entender o seguinte, amados. Olha, existem muitas formas de fazer a obra de Deus. Porém, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo em como iremos realizar essa obra. Às vezes a gente tem métodos antigos ou métodos que a gente criou e às vezes a gente não quer mudar a metodologia. Mas a metodologia você pode mudar. Tá certo? Na direção do Espírito Santo. Eu quero falar isso e explicar o seguinte, amados. O apóstolo Paulo, ele foi um discípulo, ou ele foi um grande missionário que foi escolhido por Cristo para fazer missões. Amém? Paulo, ele era um perseguidor da igreja, porque Paulo, ele era um judeu. E Paulo, ele era, além de ser judeu, ele era fariseu, ou seja, ele fazia parte de uma seita judaica que observava muito a lei do Senhor e os costumes tradicionais. Então a gente poderia dizer que Paulo ele era um homem muito conservador da tradição. E Paulo, quando viu Cristo, ele não creu que Cristo era o Filho de Deus, e ele começou a perseguir a igreja, achando que aquelas pessoas estavam ensinando mentiras, estavam trazendo engano para as pessoas. E ele se levantou, ele foi um opositor da obra do Senhor. Mas, amados, quando ele foi para Damasco para prender os cristãos, o Senhor apareceu para Paulo. E quando ele viu o Senhor, ele caiu. E quando ele caiu, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém, igreja? Olha, quem te persegue, persegue Cristo. Porque você está aqui trabalhando é para Cristo. Porque você é um discípulo missionário dele. Então, naquele momento, Paulo disse: quem és, Senhor? E Cristo lhe respondeu: eu sou Jesus, aquele a quem você está perseguindo. E naquele momento, amados, Paulo ficou sem enxergar, ele ficou cego e ele precisou ser guiado por pessoas. E Deus levanta um profeta e diz para esse profeta: vá até Paulo levar a minha palavra. E aquele profeta diz: Senhor, eu tenho ouvido de Paulo, muitos cristãos foram mortos e presos por causa dele. E o Senhor disse: vá, porque ele é um vaso de honra para mim, ele vai levar a minha palavra. Amém, igreja? Então o Senhor escolheu Paulo, como também me escolheu e te escolheu, amados. O nosso chamado pode não ser igual ao do Paulo, mas tem pessoas que o Senhor sabe que só você pode alcançar o coração delas. Tem pessoas que só com o seu jeitinho, que só com o seu carisma, que só com o seu amor, essas vidas serão alcançadas para Cristo. Então, cada um tem um chamado missionário. Independente se foi ungido ou não. É isso que a igreja precisa entender. Você não precisa ser ungido a missionário para ser um missionário. Você tem que entender que igreja missional é uma igreja que faz missão o tempo todo. É uma igreja que entende que veio ao mundo com o propósito de libertar, de curar e de salvar. Isso é ser uma igreja missional. É uma igreja que faz missões em todo o tempo e de várias maneiras.
servindo a comunidade, ajudando os necessitados, fazendo uma obra de urbanização, se for necessário, o que precisar. A igreja missionária está aqui para ajudar a sociedade e transformar a cultura errada, trazendo a cultura do reino de Deus. Amém, igreja? E entenda que Paulo foi usado para tudo isso. Então, depois que Paulo ouviu a mensagem daquele profeta, e quando ele foi ungido, as escamas caíram dos olhos dele, e ele passou a enxergar, mas para isso ele passou 3 dias de jejum e oração. Depois desses 3 dias, ele foi fazer a obra do Senhor. Ele se preparou por 3 anos. Depois de 3 anos, ele foi para um lugar, passou 14 anos. Depois foi para outro lugar e ele começou a fazer uma grande obra missionária. Ou seja, ele fez uma viagem missionária e ele ganhou muitas vidas para Jesus. Porém, na segunda viagem missionária que Paulo foi, como ele já tinha feito a primeira, ele sabia como tinha feito, ele já tinha todo o esquema de como iria fazer aquela missão de novo. Amém, igreja? Então, ele pretendia ir para um lugar. Começar a segunda viagem missionária. Mas o Espírito Santo aparece para ele e impede dele ir para esse lugar. E ele tenta ir para outro lugar. E o Espírito Santo aparece de novo e impede dele ir para outro lugar. E aí Paulo para e diz: o Senhor não quer que eu vá. Então, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? E aí o Espírito Santo fala com ele em sonho, aonde ele vê um homem da Macedônia pedindo ajuda. E ele entende: então o Senhor quer que eu vá para a Macedônia. Amém, igreja? E nessa viagem ele vai, ali na Macedônia, ele vai para Filipos. Filipos era uma comunidade romana, onde tinham muitos soldados romanos. E ele vai para aquele lugar, ele vai evangelizar, ele começa a fazer missões, mas o que ele faz é glorioso. Mas entenda que ele queria ir para um lugar e o Espírito Santo disse: não, é para esse. E nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo e entender quando é para ir, quando é para parar e quando também é para mudar de direção. Amém, igreja? Porque ser missionário é ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Essa sensibilidade nós temos que ter. A palavra diz que Jesus, ele para fazer a obra do Pai, ele recebeu o Espírito sem medidas. Então, ou a gente é cheio do Espírito, ou não consegue. Porque o Senhor, ele sabe a necessidade, como eu já falei. Amém, igreja? Eu quero ler um texto aqui de Atos 20, 24, que diz assim. Paulo, ele diz, Atos 20, 24, diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Isso aqui é ser um missionário. Paulo estava dizendo o seguinte, porque nesse texto aqui, Paulo ele iria para Jerusalém. E disseram que se ele fosse, ele ia ser preso, ele ia ser morto. Ele disse: não importa se eu vou ser preso, se eu vou ser morto, porque o que importa para mim é completar a obra que o Senhor me escolheu. Paulo sabia que Cristo tinha escolhido ele e que ele precisava levar esse evangelho ao número maior de pessoas. E é isso que a igreja precisa acordar. Nós temos que ter uma mentalidade missionária e entender: eu preciso falar de Cristo para todos os que eu puder alcançar, porque a Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação só através de Jesus Cristo. Amém, igreja? Apóstolo Pedro disse isso. E aquela multidão disse: o que vamos fazer para ser salvo? Pedro disse: se arrependam
e creiam em Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus no mundo. Deus se fez homem para nos salvar. Amém, amados? Então, para o discípulo, a disposição de mudança é muito importante, como eu falei. A única coisa que não pode mudar são os princípios eternos da Escritura. Tá certo? O que a Bíblia diz, isso é princípio eterno. Você não pode mudar. Tá certo? Porque está uma história aí dizendo, está precisando atualizar a Bíblia. Isso é mentira. Viu? A Bíblia não precisa ser atualizada. A nossa mente é que precisa ser transformada. E a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa transformação é através do conhecimento da palavra. A palavra tem que entrar em nós e tem que mudar a nossa maneira de pensar e a nossa vida. Não a palavra mudar para se adequar ao que eu quero. Que é o que está acontecendo hoje. Eu não gosto desse texto porque diz que isso é errado. Vamos tirar esse texto. Existe isso? Não. A palavra não vai se amoldar ao homem. O homem é que tem que se amoldar à palavra. Então, princípios eternos não se mudam. A Bíblia não pode mudar. Tá certo, gente? Mas os métodos em como fazer a obra, isso sim, nós podemos mudar estando sensível ao Espírito Santo. Como Paulo, que na segunda viagem missionária, ele quis fazer como no início. Ele criou estratégias, mas Deus já tinha uma. E ele precisava apenas obedecer ao Espírito Santo. Tem horas que quando a gente não sabe o que fazer, só obedeça ao que o Espírito Santo diz. Espere ele responder. Se eu não vou para aqui, isso não é para fazer assim, é para fazer o quê? Espere. Tem momentos que a gente precisa ficar calado, em silêncio com o Senhor. Pois, pastor, sim. Tem momentos que você tem que parar. Às vezes a gente está tão agitado, tão apressado, está na correria, ouvindo tantas vozes. E o Senhor diz, olha, pare. Nessa agitação você não vai conseguir me ouvir. Solicitude, né? Aquela hora onde você para e diz, Senhor, eu quero te ouvir. É uma meditação no Senhor. Onde você vai procurar descansar a sua mente e a sua alma e entender que a direção para a tua vida, quem tem é Deus. E seguir essa direção quando Ele falar. Isso é o que importa, obedecer o Senhor. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele sabe o que é melhor. Amém, igreja? Esse texto que eu falei para você, antes de falar dessa temática, que é disposição de mudança, ele está em Atos capítulo 16, do versículo 6 até o versículo 10. Tá? Eu não vou ler porque, como eu já falei, aí você lê em casa. Atos, capítulo 16, do 6 ao 10. Tá certo? Outro ponto que nós temos que entender como missionários. Às vezes a gente está na igreja e às vezes a gente diz, como é que eu vou fazer para atrair pessoas para a igreja? Não é, amados? O que é que eu vou fazer? Eu vou mudar o culto. Eu vou fazer não sei o quê. Eu vou fazer não sei o quê. Eu vou fazer isso. E a gente quer fazer mil e uma coisas para atrair. Só que quando eu tenho uma mentalidade missional, eu não faço isso. Amém, igreja? Porque, em vez de pensar em atrair, o que eu faço para trazer pessoas à igreja, sem pensar em primeiro ser um agente de transformação, é um erro. Se eu penso só em atrair, e eu não quero ser a pessoa que vai transformar as vidas pela minha vida,
Esse pensamento é um erro. Porque a igreja não é para atrair pessoas apenas. Mas eu preciso entender, Jesus me escolheu para ir transformar vidas, para marcar vidas, para restaurar vidas, para transformar vidas. Porque eu sou um missionário. Amém, igreja? Então, a metodologia não é atrair, é eu ser um agente de transformação. É eu ser alguém que o Senhor pagou um alto preço e que vai para o mundo para resgatar o perdido. É isso que Jesus quer, que eu vá para o mundo e eu tenha comunhão com as pessoas, para que as pessoas vejam Cristo em mim e através da minha vida, essa vida seja transformada, porque foi assim que Jesus fez. Não é isso? Jesus, o Filho de Deus, ele se fez homem e veio ao mundo para trazer a mensagem de Deus para as pessoas. Então, se eu quero levar a mensagem de Jesus para as pessoas, eu não tenho que atrair ela para a igreja, eu tenho que ir até elas. Amém? Eu tenho que ir. Porque a mensagem ela tem que ser transmitida através de mim. Não é através das coisas na igreja, mas é através da minha vida. Então, o impulso missional é um envio em vez de uma atração. Amém, igreja? Então, a igreja precisa entender isso, porque muitas vezes a gente fez muitas formas na igreja, mas não fez o certo. A gente não foi atrás das pessoas. A gente simplesmente decorava a igreja para as pessoas vir. Só que nós precisamos ser esses que Jesus disse: como o Pai me enviou, eu te envio. Amém, igreja? O mundo está precisando de vocês. Tem pessoas esperando ouvir uma palavra profética, uma palavra de cura, uma palavra de vitória através da tua boca. Tem pessoas no supermercado sofrendo e que Deus quer te usar para falar a mensagem para eles. Amém, igreja? Tem pessoas em vários lugares esperando por você para entender que Deus existe, para entender que Deus é real, para entender que Deus o ama e que Deus é poderoso. Cadê os enviados do Senhor? Vamos acordar no nome de Jesus e vamos fazer a obra missionária. Vamos levar o Evangelho de Cristo. Nós não podemos pensar primeiramente em o que eu faço para atrair, mas sim em o que eu faço para ser esse agente missional onde eu estou. Então, a semana passada eu disse isso, a nossa vida, gente, como cristão, tem que ser muito intencional. Se eu estou no meio de pessoas, é com um propósito. Se Deus me permite trabalhar em algum ambiente, ou estudar em algum local, ou estar com algumas pessoas, é porque Deus tem uma obra missionária para mim ali. Então, eu preciso entender isso, e eu preciso ser esse enviado do Senhor para aquele lugar. Eu preciso ser a resposta que aquelas pessoas estão esperando de Deus. O que é que as pessoas estão pedindo ao Senhor? Você precisa ser essa resposta. Para muitos. Isso é ser. Isso é ter a mentalidade missionária. Outro ponto também, que é muito importante para a igreja, que o Senhor ele tem nos enchido nossos corações muito esses dias, é sobre a nossa comunhão. Amém, igreja? Mas a nossa comunhão, ela é fundamental para que o Senhor, ele faça essa obra missionária através de nós.
Amados, quando nós estamos em comunhão, em unidade e somos um, nós temos o poder de revelar que o Pai enviou Cristo. E quando há uma comunhão na igreja, o próprio Deus se encarrega de trazer as vidas para a igreja. Então, em vez de fazer cultos festivos, a gente precisa promover a união, a unidade, a comunhão, o amor, a interação entre um e o outro. Então, às vezes o culto a gente faz para isso, para ver interação. As reuniões é para isso. Então, a igreja ela precisa estar ciente de ser intencional. Eu preciso ter comunhão com a missão de ajudar o meu irmão, para o meu irmão ser um missionário do Senhor. É para isso. Porque às vezes a gente vem para a comunhão, aí vem com dor de cabeça, aí vem chateado, aí vem bravo, aí às vezes em vez de estar em comunhão, fica com cara feia. Aí o irmão, o que o irmão tem? Não quer falar comigo um pouquinho? Isso não é comunhão. Comunhão é a gente estar disposto a se sacrificar pelo bem maior. Pelo bem do meu irmão, eu vou estar bem naquele lugar para eu ser um instrumento para ele sair bem e ele ser um instrumento para outros. Isso é a comunhão verdadeira, gente. Aí eu coloquei aqui, só saberei das necessidades do meu irmão se tiver comunhão com ele. Para que meu irmão tenha liberdade de compartilhar sua dor comigo. E a dor do nosso irmão tem de ser a nossa. Só assim poderemos ajudar. Gente, se eu não tiver empatia pelo irmão, eu nunca vou conseguir curá-lo. E ser um missionário tem que entender que é ser um agente de cura. Amém? Paulo, quantas vezes não foi usado para curar muitos? Todos os discípulos foram usados para curar muitas vidas. A Bíblia diz que os lenços dos apóstolos eram levados para os enfermos, para eles serem curados. A unção que estava sobre eles, ela transferia através de lenços. Amém, igreja? As pessoas viviam por fé, criam que o Senhor era com aqueles homens e que Deus os usava. Nós temos que crer que o Senhor é conosco e Ele quer nos usar. E nós precisamos, sim, ser sensíveis à dor do nosso irmão. Porque se eu sinto a dor do meu irmão, eu posso levar o bálsamo. Eu posso levar o óleo da unção. Eu posso levar a cura. Então, eu preciso me importar. Ser missionário é se importar com as pessoas. O que foi que Paulo disse? Vou ler de novo o texto que eu li. Atos 20, 24. Se puderem botar aí no telão, melhor ainda. Atos 20, 24. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo não estava se importando com a vida dele mais do que com a obra de Deus. Paulo entendia que a obra missionária era maior do que a própria vida dele. Paulo não estava preocupado com as dores dele, mas ele estava preocupado em como ser um agente de cura e de transformação para aqueles que estavam feridos. Amém? Paulo disse que como apóstolo, ele era o sofredor para poder consolar. Ele era alguém que sofria para poder ajudar. Ele estava preso para as pessoas serem livres. Oh, glória! Às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa dor que nos esquecemos de quem somos.
E qual o propósito de estarmos aqui na terra? É de ser um missionário, de ser um enviado de Cristo para a libertação, para a salvação, para a transformação. Eu preciso conhecer a necessidade do meu irmão para que eu consiga ser um agente de cura. Atos capítulo 4, versículo 32 ao versículo 35 diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Olha só. A mentalidade de todos era a mesma. E o coração, a disposição também era a mesma. Não era cada um se preocupando com si, não. Era todo mundo se preocupando com todo mundo. Um era a mente, um era o coração. Aí ele diz aqui, ó, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Gente, era um ajudando o outro. Não havia necessidades entre eles, porque eles sabiam das necessidades uns dos outros e eles se esforçavam para suprir. Se eu sou um missionário, estou hoje no culto, eita, meu irmão tal não veio para o culto, vou ligar para ele quando terminar o culto. Não consegui falar, vou na casa dele. Se ele estiver enfermo, vou orar por ele. Você pode e você tem que fazer isso. Porque às vezes nós não temos a mentalidade missionária porque pensamos que o pastor quem vai fazer tudo isso. Mas quando eu entendo que eu sou um missionário, eu não espero pelo pastor. Pelo contrário, eu chego e digo, pastor, o irmão tal não veio ontem, mas eu já fui na casa dele, já orei por ele, porque ele vai estar aqui no nome de Jesus. Você faz a obra e só coloca a solução para o pastor. Pastor, já resolvi. Em vez de dizer, pastor, cadê fulano que não apareceu? O senhor já foi na casa dele? Como se só o pastor fosse um missionário. É isso que a igreja precisa ter, mentalidade missionária. Eu sou um enviado do Senhor. Jesus me escolheu para ser um agente de cura, libertação e transformação. Você tem autoridade, você tem poder, você tem o Espírito Santo, você já foi batizado com o Espírito Santo. E se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, você pode ser. É só querer. E o Senhor quer te usar. Deixa Ele te usar. Deixa Ele fazer através da sua vida no nome de Jesus. Quando estivermos em comunhão, o próprio Deus enviará pessoas para o nosso meio, pois o ambiente será um ambiente propício para o bem da ovelha. Quando tem comunhão, amados, não tem discórdia, não tem divisão, não tem fofoca, não tem intriga, não tem inveja. Quando tem comunhão, é um só pensamento e um só coração. É todo mundo querendo se ajudar. E quando o ambiente ele está assim, ele se torna um ambiente propício para que a ovelha possa estar no meio. Porque, olha, a ovelha não gosta de aprisco agitado. A ovelha não pode ficar perto do lobo. A ovelha não vai tomar água no lugar que é agitada a água, porque ela imagina que vai vir algum mal sobre ela dali. Então, a ovelha, num lugar que é agitado, ela morre. A ovelha precisa de um lugar tranquilo, com pastos verdejantes. E quando tem comunhão, o Senhor prepara o alimento para todos.
o pasto fica verdejante, o ambiente fica tranquilo. A comunhão gera isso. E nós precisamos promover a comunhão na igreja, em todos os departamentos. Atos 2, 42 ao 47 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Na comunhão também tinha o partir do pão e oração. Porque, olha, amados, é comunhão. Vamos cada um levar um prato de comida, come, bebe, se alimenta, depois sai. E a oração? A comunhão não é só partir do pão. A comunhão é a disposição em servir, em estar perto, em saber a necessidade do irmão para ajudar, como também é o partir do pão, como também é momento de oração. Sempre que a gente se reunir, tem que ter oração. Tem que ter a palavra de Deus no nosso meio. Entendeu, gente? Versículo 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha, quando tem essa comunhão, e quando um se preocupa com o outro, e quando há isso, partir do pão, quando há oração, aí a unção de Deus vem. E Deus começa a usar os deles com autoridade, com poder. E sinais e maravilhas acontecem. Ou seja, a sua necessidade é suprida. Deus traz revelação. Deus traz sinais e maravilhas. Deus traz resposta. Deus traz cura. Deus, Ele opera. E Deus, Ele quer operar a igreja. A gente só precisa entender isso e abrir o nosso coração e se dispor. Vamos sair da caverna. Às vezes a gente fica se escondendo do irmão, sem querer vir para a igreja, para a comunhão. Mas não se esconda não, venha. Mas eu estou com dor. Venha que o Senhor vai curar a tua dor. Venha que o Senhor vai usar irmãos para te curar. Venha que Deus vai fazer naquele dia, na comunhão, que há sinais e maravilhas. É na comunhão que a glória de Deus se manifesta. Aleluia. Versículo 44 diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mais uma vez, tudo em comum. 45 diz: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Amém, igreja? Isso é comunhão, ter simpatia de todos. Glória a Deus. Que o espírito da divisão precisa sair. No nome de Jesus. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então a comunhão faz com que o Senhor traga aqueles que serão salvos. Então precisamos estar unidos de tal maneira, amados, para que sejamos um, como o Pai é um com o Filho. E só através da comunhão isso será uma realidade. Para que, dessa forma, o mundo creia em Cristo como enviado do Senhor. Quando a igreja estiver em comunhão e passar a ser um, aí Cristo vai ser revelado através de nós. Cristo vai ser anunciado. Só por essa comunhão. João capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 26, a palavra diz o seguinte: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, de vocês, tá? Os discípulos. Para que todos sejam um. Pai,
como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós passarmos a ser um e estivermos com Cristo, aí o mundo vai saber que o Pai enviou Jesus. Versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Gente, o que é necessário para a gente ser um, Jesus já deu. Amém? A glória que tu me deste, eu dei para eles. Jesus já nos deu o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, a gente tem condições de ser um com o nosso irmão. A gente tem como ser um como igreja. A gente tem como fazer a obra de Deus. Amém, igreja? Versículo 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Então, amados, o desejo de Jesus é que um dia a gente esteja onde ele está, e veja o que ele recebeu do Pai. Jesus deseja que um dia todos estejamos com ele, mas antes desse dia, a gente precisa cumprir o nosso chamado, que é de evangelizar, que é de ser um missionário aqui na terra, de ter a mentalidade missional, não pensar só em mim, mas pensar no conjunto, no todo, na unidade, na comunhão. Vamos trabalhar para que isso seja uma realidade. Deus, ele tem falado conosco muito sobre isso. Nós não temos como ser uma igreja missional se a gente não estiver em comunhão. Se a gente já não estiver sendo um agente de cura e de transformação uns para os outros, ouvindo uns aos outros, orando uns pelos outros, perdoando uns aos outros, intercedendo uns pelos outros. Isso precisa acontecer constantemente. E isso depende de cada um. De mim e de você. Amém, igreja? Então vamos nos dispor para o Senhor. Vamos nos entregar para o Senhor, como Paulo fez. Como os outros apóstolos fizeram. Chegou o nosso tempo, igreja. Muitos já foram usados. Muitos terminaram a carreira e guardaram a fé. Agora é a nossa vez, agora é a nossa hora. Então vamos nos levantar e vamos ser os enviados do Senhor. Vamos cumprir a obra missionária no nome de Jesus. Que o Espírito Santo, ele tenha liberdade em nossas vidas e que ele nos use para a glória do Pai no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, amados.